Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E o relato de hoje é do Sr. Pedro. Isso aconteceu com ele na cidade de Marialva, que fica no estado do Paraná. E nessa época, que foi no ano de 1993, o Sr. Pedro tinha 42 anos. E o meu relato que eu vou contar foi que certa noite eu me deparei com um lobisomem e tive que agir contra essa criatura. E para começar a minha história, é que eu morava em um vilarejo bem simples. E na minha rua tinha poucas casas. E em volta desse meu bairro era só mato, com muitas estradas de terra ao redor. Pois bem, e como eu trabalhava em outro bairro, eu cheguei certa noite em minha residência e vi um homem estranho passando pela rua em frente de casa. E esse sujeito parecia perdido pelo lugar. Eu também nunca o tinha visto pela região. Mas esse homem veio falar comigo e me perguntou se tinha outro bairro por perto. Eu disse que só de onde ele estava vindo é que tinha alguns vilarejos, e pela direção que esse estranho estava seguindo, só tinha matos logo à frente. Bom, para minha surpresa, esse cara me agradeceu, e ele pegou o caminho para em direção do matagal mesmo. E depois ele virou uma rua e sumiu. Eu não liguei muito para esse cara e entrei na minha casa para descansar. Assim, as horas foram passando. Eu estava assistindo TV. E quando deu mais ou menos umas 2 horas da madrugada, eu fui fumar um paeiro na frente de casa. Mas foi aí que eu tive uma surpresa, pois eu vi um vulto escuro mexendo no mato, em um terreno baldio, na frente da minha residência. E era uma criatura toda preta, e aquilo estava em pé, igual um homem, só em 2 pernas. E esse bicho ficou tentando quebrar o cercado de bambu da residência vizinha da frente, para poder entrar. Eu me assustei de ver essa criatura, pois mesmo meio escuro onde essa fera estava, dava para ver um pouco a sua aparência, que era parecida com um cachorro grande em pé. Mas logo em seguida, os cães dessa casa chegou latindo ali perto da cerca do quintal. O lobisomem se assustou e correu para o mato e se escondeu. Nessa hora, fiquei bem assustado com aquilo e comecei a andar sem fazer movimento brusco. Entrei em casa e peguei a minha espingarda, para caso essa fera tentasse entrar na minha propriedade. Nisso, eu fui olhar o bicho outra vez pela minha janela. E o que ocorreu é que essa fera ainda ficou escondido no mato, perto da casa do vizinho da frente. E com certeza esse lobisomem queria entrar no quintal dele. Eu fiquei muito preocupado e já pensando em atirar para cima para a criatura correr dali. Mas nessa hora eu ouvi algumas vozes pela rua. E quando eu olhei direito, tinha um casal descendo a rua e vinham conversando. Aí não teve jeito, porque o lobisomem já estava quase saindo do terreno baldio e indo para a rua para pegar esse casal. E aquilo estava ficando na posição de correr atrás dos dois. Eu fiquei desesperado. Assim logo abri a porta e saí de casa e atirei para cima do lobisomem de qualquer jeito. Eu não sei se o tiro pegou ou não na criatura, mas esse lobisomem saiu rolando pelo mato e depois ele correu e sumiu na escuridão. Mas o casal não sabia o que tinha acontecido e saíram os dois correndo pela rua. Eu acho que eles não viram
iriam ser atacados pela criatura, e eles correram de medo do tiro que dei, e depois eles sumiram pela estrada. Com toda essa confusão do barulho dos disparos, alguns vizinhos acordaram e vieram na minha casa saber o que aconteceu. Eu disse que foi uma onça que estava tentando entrar em uma casa vizinha, e depois esse bicho tentou atacar um casal que andava pela rua. Assim eu reagi e atirei em cima do animal. Fomos até o terreno baldio onde a criatura estava e vimos um pouco de sangue pelo chão. Nessa hora, os vizinhos acreditaram no que eu falei, e eles acabaram pegando as suas armas nas residências e me chamaram para caçar a tal onça juntos. Bom, eu não falei que era um lobisomem, senão as pessoas não iriam acreditar em mim e deixariam essa história para lá. Mas deu certo falar que foi uma onça, porque os homens da vila já estavam espertos. E eu fui junto com eles caçar o bicho, porque eu fiquei com um peso na consciência dessa fera tentar atacar outras pessoas desavisadas por essas estradas de terras. Bom, passamos o resto da madrugada procurando a tal, entre aspas, onça pela mata, mas não encontramos sinal nenhuma da fera. E quando já era por volta das 5 horas da manhã e já estávamos voltando em nossas casas, de repente do nada eu vi aquele sujeito estranho que me perguntou se tinha outros bairros depois da minha vila. E ele passava pelo matagal onde caçávamos o tal animal. E ele vendo vários homens armados por ali, esse cara meio que ficou com medo. Mas eu avisei esse sujeito para ele tomar cuidado com uma onça que vimos por perto, e que era bom ele não seguir adiante. Esse sujeito disse que não tinha medo da fera e foi embora. Mas eu notei que o seu braço estava com algum pano embrulhado, como se ele tivesse ferido. Mas depois disso eu voltei para minha casa e fiquei muito preocupado se o lobisomem aparecesse de novo. Mas pelo menos o pessoal da minha vila estavam tomando cuidado com o animal que eu vi. E quando passou-se alguns dias, eu fiquei desconfiado do sujeito estranho que passou pela frente da minha casa antes do lobisomem aparecer naquele dia. E para mim, ele era um suspeito de virar essa fera. Ainda mais que ele apareceu de manhã com o braço enrolado num pano. Talvez foi o tiro que eu dei no lobisomem. Nisso eu passei o resto dos meses olhando para ver se eu encontrava aquele sujeito estranho de novo. Mas ele nunca mais apareceu. Bom pessoal, antes de irmos para o próximo relato, eu peço a todos vocês que gostaram do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Augusto. E isso aconteceu com ele na cidade de Araçatuba, que fica no estado de São Paulo. Nessa época, que foi no ano de 2005, o Sr. Augusto tinha 43 anos. Bom, eu vou contar o sufoco que passei certa madrugada com um lobisomem no sítio. E tudo começa assim. Eu moro em um vilarejo rural da cidade. E na minha região tem vários sítios e fazendas. Porém, eu trabalhava no centro. Mas às vezes eu fazia alguns serviços para os sitiantes da região. E foi que certo dia, uma família que tinha um tipo de sítio-chácara no meu bairro me ligaram para que eu limpasse essa chácara, pois eles iriam passar o final de semana na propriedade.
E como esse era um bico que às vezes eu fazia para essa família, então assim eu marquei para limpar o local. Mas o fato é que eu trabalhava no centro da cidade, e com isso eu tinha me esquecido de limpar o sítio. E só me lembrei de fazer isso porque os donos da propriedade me ligaram um dia antes e me perguntaram se eu já tinha arrumado o lugar. E claro, eu falei que arrumei e limpei a chácara, para não desanimar o pessoal. Depois dessa mentira que falei, o que eu fiz foi que corri para o sítio no horário noturno e comecei a limpar a propriedade, pois os donos do lugar estariam pelo local na parte da manhã. Assim então, chegando na chácara, comecei a limpar o quintal, recolhendo as frutas podres que caíram do pé, e depois comecei a varrer as folhas das árvores. E logo em seguida fui cortar alguns matos que estavam grandes pelos fundos da propriedade. Enquanto eu trabalhava nessa escuridão, de repente olhei para a casa que tinha dentro do sítio e levei um susto com o que vi, pois tinha um tipo de animal enorme e parecido com um cachorro, e aquilo estava em 4 patas. Eu estranhei a aparência dessa fera, pois eu não conseguia saber se era realmente um cão ou um macaco. Mas eu fiquei agachado e com medo no mato, e olhando o que essa criatura iria fazer. Mas em seguida esse animal esquisito se virou para o meu lado, e depois aquilo ficou ajoelhado como se fosse uma pessoa, tipo uma posição em que um animal qualquer não conseguiria ficar, pois ele ainda colocava as patas no chão. Esse ser estava a uns 20 metros de distância de mim. E logo depois disso, essa criatura parecia estar cheirando o ar com um focinho, farejando alguma coisa. E não dava para eu me mexer ali por perto da cerca, pois essa fera poderia me ver. E pelo tamanho dele, com certeza se me atacasse, eu estaria em maus lençóis. Pois bem, o fato é que a criatura ficou olhando na minha direção e parecia desconfiar de alguma coisa. Eu fiquei meio que chocado com os brilhos acesos que esse animal tinha nos seus olhos. Mas aí eu levei um outro susto nessa hora, porque esse bicho que estava ajoelhado se levantou e ficou em pé igual um homem, só em 2 pernas. Aí eu não tive dúvida que essa fera era um lobisomem. Nessa hora de terror, a criatura foi até a porta da casa da chácara e ficou farejando alguma coisa por ali. Mas em seguida esse lobisomem foi para os fundos da casa e sumiu. Claro, como eu não sabia para onde esse bicho foi, eu já fiquei ali esperto agachado pelo mato. Assim que se passou alguns minutos, eu já pensava em correr até a casa e me trancar em algum quarto. Mas logo eu comecei a ouvir uma respiração rápida por algum lugar perto de mim. Eu nem quis olhar de onde vinha esse som. E eu vendo que poderia ser o lobisomem, me arrisquei e corri até um quarto da casa e me tranquei por ali. E fiquei quietinho no cômodo. A seguir, fui olhar pela janela e não consegui ver mais o lobisomem. Mas mesmo assim, não acreditei que o bicho foi embora. E fiquei esperando até amanhecer para tentar sair daquele lugar. Assim, as horas foram se passando. E quando deu por perto das 4 horas da manhã, comecei a ouvir alguns barulhos de passadas em volta da casa do sítio, onde eu estava escondido. E quando olhei pela janela, eu vi aquele lobisomem de novo, rodeando a casa em 4 patas. E depois essa criatura começou a atacar o terror, pois ele bateu na janela várias vezes.
E em seguida aquilo parou e tentava ver pela fresta da janela se tinha alguém por dentro do quarto. Ele farejava. Eu fiquei agachado no canto da parede para que esse lobisomem não me visse. Esse bicho mexeu na porta e na fechadura e tentava abri-la. Bom, eu não sei se a criatura estava realmente atrás de mim ou de alguma coisa que poderia ser dele que estava no quarto. Mas esse tempo de sufoco foi passando os minutos e a criatura do nada começou a engasgar. Ele tossia de um jeito estranho. Em seguida essa fera saiu em disparada e não apareceu mais. Eu fiquei em alerta e esperto com esse lobisomem, pois ele poderia ter mudado o plano de me esperar sair dali de dentro. Mas com tudo isso, as horas passou e amanheceu o dia. E eu vendo já muitos carros andando pela rua na frente da chácara, eu acabei tomando coragem e saí do quarto. E fui embora para a minha casa. Mas eu fiquei a tarde inteira pensando nesse bicho. E eu, preocupado com o dono da chácara e com seus familiares, com certeza estavam na propriedade, eu liguei para eles e os avisei que na parte da noite eu vi um animal enorme e perigoso rondando a propriedade. E se fosse eles, não sairia da casa no horário das altas horas da noite. Mas nisso que falei com o dono do sítio, ele me contou uma história estranha. Que quando ele chegou na propriedade, ele viu um sujeito tentando entrar na chácara. E esse cara estranho disse para o dono do sítio que ele tinha deixado uma bolsa com seus documentos dentro da casa da chácara. O dono do lugar, irritado com isso, pegou a bolsa do cara no quarto e devolveu para ele. E disse que não queria mais ver o sujeito que guardou a bolsa na sua residência, pois o que ele fez foi invadir uma propriedade privada e que da próxima vez ele chamaria a polícia para esse invasor. Eu disse para esse proprietário do sítio que eu não sabia nada sobre esse cara, pois fazia algumas semanas que eu não pisava mais na chácara. Portanto, depois dessa conversa, passou-se alguns dias. E ainda bem que não aconteceu nada com a família no final de semana nesse sítio. Mas eu fiquei pensando nessa história toda do lobisomem e cheguei em uma conclusão. Que o cara que foi buscar a bolsa poderia ser um suspeito de ser o lobisomem. E com certeza a criatura da madrugada que queria entrar de qualquer jeito no quarto que eu estava escondido, com certeza ele veio atrás daquela sacola. Bom pessoal, obrigado por assistir o vídeo. E se vocês gostaram do relato, se inscreva no canal e deixe seu like. Bom pessoal, antes de irmos para o próximo relato, quem não conhece ainda o meu outro canal no YouTube, que se chama Zona do Medo, o link está logo abaixo na descrição desse vídeo. E lá tem mais histórias de terror. E também se inscrevam no canal Zona do Medo para me ajudar. Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora vamos para o relato de hoje, que é do Senhor José. Isso aconteceu com ele na cidade de Unai, que fica no estado de Minas Gerais. E nessa época, que foi no ano de 2002, o Senhor José era apenas um adolescente. E tudo começa assim. Nesse tempo, eu era muito novo ainda. Eu morava com os meus pais em um bairro onde havia muitos sítios. E na região tinha várias estradas de terras. Mas o que ocorreu é que eu tinha um amigo que se chamava André. E ele era da mesma idade minha. E nós andávamos sempre juntos.
tanto para jogar bola ou nadar e ir na escola. E assim foi que um certo final de semana eu fui nadar em um ribeirão com esse colega André e mais alguns amigos. E nisso nós começamos a andar por uma trilha na mata. E no meio do caminho vimos uma casinha feita perto de umas árvores. E aquilo parecia ser uma choupana de galhos e madeiras e lonas. E na verdade aquela tenda eu nunca tinha visto por ali, e foi montada há pouco tempo com certeza. Mas além disso, nós vimos um sujeito saindo dali de dentro dessa casinha. E esse cara parecia ser um andarilho. O mais esquisito é que esse estranho tinha junto com ele morando um bando de cachorros, que parecia ser pelo menos uns 5 ou 6 cães. Bom, deixamos isso para lá e continuamos a andar pela trilha. Mas eu nunca tinha visto esse sujeito ou aquela choupana e nem aqueles cachorros nesse lugar. Depois disso, cheguei na lagoa e ficamos nadando o dia inteiro. E quando deu por volta das 5 horas da tarde, começamos a voltar para nossas casas. Enquanto caminhávamos pela trilha do matagal, passamos de novo perto da choupana desse andarilho. Mas os seus cachorros, vendo que estávamos bem perto da casinha, aqueles cães ficaram latindo e bem nervosos e ameaçavam correr atrás de nós se nós chegássemos mais perto. Com isso demos a volta e fomos embora por outra trilha. E como era um final de semana, eu fui dormir na casa do André, porque nós íamos jogar bola juntos no outro dia de manhã, em um campinho do seu bairro. Então assim, fui direto na casa do meu amigo para dormir por lá. No entanto, quando chegou por volta das 11 horas da noite, esse meu colega iria no bar para comprar uma cartela de cigarros. E eu fui junto com ele. E assim passamos em alguns botecos. Mas estavam todos fechados no bairro naquele horário. Então fomos para uma vila próxima e conseguimos comprar alguns maços. Logo então começamos a voltar embora por uma estrada de terra. E o que aconteceu é que vimos alguns cachorros latindo pelo mato. E aqueles cães ora ficavam na estrada e logo voltavam para o matagal latindo. Claro, eu achei estranho aquela movimentação. E para mim eram os cães do andarilho que morava no mato. Nessa hora eu fiquei meio espantado de ver aqueles animais. Mas o que eu fiz foi que eu peguei um pedaço de pau nas mãos e eu e meu amigo resolvemos passar por perto daqueles cães para poder ir embora para casa. Mas aí um dos cachorros veio para cima de mim. E eu que estava com um pedaço de pau na mão, ameacei de dar uma cacetada no animal. E esse cão se afastou, mas continuou latindo para mim com mais raiva ainda. E claro, eu não tinha intenção nenhuma de machucar esse animal. Mas quando eu ameacei de dar outra paulada nesse cachorro, o meu amigo me tocou e me mandou olhar um canto da estrada, perto do matagal que tinha em volta da rua. Quando eu me virei para olhar, eu levei um baita de um susto, pois eu vi uma coisa saindo rápido da mata. E aquilo era um tipo de bicho enorme e peludo. E me assustei mais ainda, porque além da aparência dessa criatura ser parecida com um tipo de cachorro esquisito, os olhos dele tinham uma cor vermelha bem forte, que chegava a brilhar. E nós vendo que essa fera estava querendo nos pegar, eu e o André corremos naquela estrada de terra. E só ouvimos as passadas da criatura na estrada atrás da gente. Mas enquanto fugíamos desesperados, ainda bem
que nessa rua de terra tinha uma casa, onde eu vi uma luz acesa. E no desespero eu não pensei duas vezes. Eu pulei ali dentro dessa residência. E o meu amigo também. Nesse instante, a criatura veio e bateu com tudo naquele cercado de bambu da casa, que chacoalhou tudo. Nesse instante de perigo, parecia que eu tinha me livrado. Mas algo impressionante aconteceu, porque essa criatura que nos perseguiu, nós vimos aquilo se levantando do outro lado da cerca, e esse bicho ficou em pé e colocou as suas mãos e garras em cima do cercado de bambu para pular dentro da casa. Mas aí, com aquele barulho todo, os cachorros da residência ficaram confusos e começaram a ameaçar de me atacar, e latiam para o lobisomem não pular a cerca. Nisso, o dono da residência saiu para o quintal correndo com uma faca na mão e nos mandando pular de volta, tentando explicar para esse homem o que estava acontecendo. Aí ele viu a criatura tentando pular a sua cerca, e esse sujeito se assustou. Com isso, entramos todos rápidos para dentro da residência do cara, e ficamos com medo ainda, porque o lobisomem estava rodeando o terreno. E pelo menos nós já estávamos trancados na casa desse homem. Aí fomos olhar pela janela, mas não vimos o lobisomem. E mesmo assim não confiamos, porque os cachorros latiam para o fundo do quintal e depois vinham na parte da frente da residência, tipo procurando aquela fera. Mas o morador dali pegou uma espingarda velha e ficou na janela esperando o lobisomem aparecer. Bom, depois de alguns minutos, ouvimos os cachorros que estavam juntos com o lobisomem latindo na rua. E em seguida, os sons dos cães começaram a diminuir e já pareciam vir de longe. E o dono da casa deixou nós passarmos aquela noite na sua sala. Nessa madrugada eu nem dormi e fiquei bem traumatizado com o risco que passei em quase ter sido pego por aquela criatura. E quando amanheceu o dia e começou a passar as pessoas pela rua, agradecemos a ajuda daquele homem e voltamos para a residência do André. O fato é que quando chegamos na casa dele, o seu pai começou a nos dar um sermão, o do porquê dormimos fora sem avisar. E ele nos disse que ficou preocupado e nem dormiu direito, e que por volta das 4 horas da manhã, o pai do André deu algumas voltas pela vila, nos procurando. E quando já era por perto das 5 horas da manhã, o pai do André, no desespero, até perguntou para um andarilho que andava com vários cachorros pela rua se esse sujeito teria nos visto. Mas o cara disse que não viu ninguém. Mas nessa conversa toda, explicamos para ele o que aconteceu e o que passamos na madrugada. Aí ele entendeu que fugíamos de um lobisomem. Nessa hora, o pai do André ficou meio confuso, se acreditava em nós ou não. E vendo que falávamos sério, ele acabou deixando isso para lá. E claro que na hora eu já liguei essa história desse andarilho com o lobisomem, pois os cachorros que apareceram junto com a criatura eram os mesmos cães que estavam na choupana feita no meio do mato. Eu fiquei confuso com tudo isso e não entendia muito bem essa história de lobisomem. Mas com o tempo passando, eu fui com alguns amigos nadar na lagoa. E para minha surpresa, a casinha em que o andarilho e os cachorros moravam já não estava mais pelo mato. Eles sumiram do local. Mas com o tempo passando, eu fui entendendo melhor o que era esse bicho. E para mim, o andarilho
é que virava lobisomem. Bom, pessoal, obrigado por assistir o vídeo. E se vocês gostaram do relato, se inscrevam e dêem um like.